Fala galerinha, tudo bem com vocês? Faltando 21 dias para o Enem, hoje eu trouxe para vocês um assunto que com certeza vai impactar o seu objetivo para o Enem, mas antes roda a vinheta. Hoje a gente vai conversar principalmente sobre a cartilha do participante e os famosos repertórios de bolso que tanto vocês temem. Calma, eu vou tranquilizar vocês ao mesmo tempo que também vou impactar. O que acontece? Quando a gente fala de repertório de bolsa, a gente está falando de competência 2, porque a cartilha do participante ela é dividida em 5 competências. A número 2 é justamente a que vai tratar de tema e tipo de texto, correto? O tema é o recorte daquele assunto principal. Significa que o Enem vai te dar 4 textos de apoio, sendo um deles uma imagem, e dentro desses textos de apoio é que surge o recorte temático, que a gente chama também de tema. Então você tem lá o recorte temático e dentro desse recorte as palavras-chave. O ano passado, por exemplo, nós tivemos o tema ou o recorte temático que foi a herança africana no Brasil. Então você tinha que falar sobre valorização, herança africana e Brasil. Então, o que acontece? Esse recorte temático, ele serve para delimitar o seu assunto e faz com que você tenha ideias. É aí que a gente chega na questão do repertório de bolso. Essas ideias justamente se chamam dentro da cartilha do participante de repertório sociocultural. E esse repertório sociocultural, ou argumento de autoridade, como alguns costumam chamar, é justamente as ideias de outras pessoas que vão favorecer a sua própria ideia. Significa que você tem a sua tese, você tem os seus argumentos, mas você precisa de alguém que dê legitimidade para a sua ideia. Então, vou te dar uma ideia. Vamos supor que você está falando sobre direitos básicos do cidadão e você está falando de racismo estrutural. E você vai falar da Constituição de 88 no seu artigo 5º, que diz que todo ser humano tem direito à dignidade. Quando você fala que você acha que o governo não dá o subsídio necessário para que isso acabe e você vem com a Constituição de 88 para reafirmar, você legitimou. Entende? Você legitimou, você deu base para o que você disse. Alessandra, mas será que o Enem não vai acreditar no que eu falo? Não é que ele não vai acreditar. A questão é que ele quer saber se você sabe desses repertórios, se você estudou, se você realmente estudou e leu aquilo e não memorizou. É aí que mora o grande problema, galera, porque quando a gente fala de repertório de bolsa, a gente está falando de algo decorado. É aí que o Enem não quer. E posso falar uma coisa para vocês, ele deixou muito claro alguns nomes que a gente não pode mais usar. Utopia do Thomas Moros não pode mais. Constituição de 88, Hannah Arendt e a banalidade do mal, pois é, eu também gostava muito. A gente não pode mais colocar Instituição Zumbi do Bauman, que eu também amava e gostava muito de colocar, infelizmente. Por quê? Esses repertórios já são considerados clichês e de bolso. E tem um que eu gosto bastante, que é o Milton Santos e Cidadanias Mutiladas, que também se tornou um clichê. Alessandra, mas então eu definitivamente tenho que abolir? Não posso mais usar? Calma, você pode ainda utilizar algumas ideias, contanto que você legitime. O que é isso? É você pegar o seu tema, o seu argumento e unir diretamente a esse repertório sociocultural. Um exemplo, vamos supor que esse ano caia o tema sobre tecnologia e as inteligências artificiais, o uso ético das inteligências artificiais. E você vai lá e coloca, por exemplo, a série Cassandra, que inclusive é uma série maravilhosa, assistam, é pela Netflix. Então você vai lá e coloca que a série Cassandra dialoga a respeito das inteligências artificiais, uma vez que o robô possui atividades humanas. E aí você vem com o seu argumento. Nesse sentido, a inteligência artificial mudou o campo da sociedade na atualidade. Entende? Eu peguei o meu repertório, eu peguei o meu argumento e uni. Isso se chama legitimar. Isso se chama reunir informações. Não dá mais para você colocar um repertório como se fosse uma flor, como se fosse um canteiro. É isso que o Enem não quer. E, gente, dá uma olhadinha na cartilha do participante que vale muito a pena. Ele cita uma redação que usou utopia. Ele cita uma redação que usou instituições zumbis do Bauman. E isso me pegou assim, sabe, como de uma forma muito drástica. Por quê? Porque nós, professores de redação, a gente trabalha com repertórios prontos, com estruturas pré-prontas, arcabouços.
justamente para ajudar você, que às vezes não tem tanta leitura, está iniciando a sua vida acadêmica agora, está começando a fazer o Enem agora. Só que agora nós não podemos mais trabalhar com essa situação. Outra coisa, se você vai trabalhar um repertório que você já está acostumado e não quer trocar, não tem problema, mas evita colocar uma frase pré-pronta. Pega essa ideia do autor e utiliza com as suas próprias palavras. Isso é bacana, isso é legitimar. Outra coisa interessante que eu vou dizer a vocês que está na cartilha, que é a questão do tangenciamento do tema, que também tem a ver com o repertório. Cuidado, você tem que quebrar o seu tema em 3 partes. Ele possui 3 palavras-chave que você precisa colocar em todos os seus parágrafos. Essa conversa não acaba aqui. É claro que eu vou voltar ainda para falar sobre as outras competências, mas antes disso, segue a gente, vem ver os nossos vídeos, estão muito interessantes. E até a próxima.